Olá! Nessa aula nós queremos dar continuidade ao nosso curso de funções de várias variáveis e após definirmos o que vem a ser funções de várias variáveis reais com imagem no conjunto real, nós vamos trabalhar com as derivadas agora desse tipo de função, tá? Como que funciona o processo de derivação para esse tipo de função, também conhecido como campo escalar, tá bom? Na aula passada nós trabalhamos com as características básicas desse tipo de função, como domínio, imagem, curvas de nível, gráficos, né? Inclusive uma aula bastante interessante onde a gente trabalhou aí com muitos gráficos, né? Enxergando como essas funções se comportam no espaço. Eu aconselho vocês também a dar uma olhada novamente no nosso artigo sobre limites, né, que nós conversamos na aula passada, pois eu dei uma atualizada e tem alguns exercícios interessantes lá, tá bom? Então, dando continuidade, o que nós queremos hoje é trabalhar com as derivações, né, como que se comportam aí essas funções no que tange a derivação, pois, assim como vocês puderam ver lá no cálculo 1, a derivação é algo muito importante, né? A derivada de uma função de uma variável é uma ferramenta matemática muito importante aí no estudo do comportamento da função propriamente dita. Tudo bem? Então nós queremos saber como que essas coisas se dão aqui para funções de várias variáveis, tá? Então com o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar com derivadas parciais, diferenciabilidade, vetor gradiente, e derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Basicamente esse é o escopo da nossa aula de hoje. Que são derivadas parciais? Pensa o seguinte, a sua função de várias variáveis, ela tem, ela tem uma forma de derivação que vai se dar para cada derivado, para cada variável dela. Então, por exemplo, pega aí uma função de duas variáveis, z igual a f de xy. Uma função real definida numa vizinhança de um ponto x0, y0. Nós denominamos derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, esse limite que está aí, ó, limite de h tendendo a zero, f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0 sobre h. Lembrando que a imagem da função f ela está no conjunto dos números reais. Então, quando você aplicar essa função no ponto x0, y0, por exemplo, você vai ter um número real. Quando você aplicar essa função no ponto x0 mais h, y0, você também vai ter um número real. Então, a priori, esse limite que está definindo para nós a derivada parcial, ele vai ser um limite em uma variável. Tá? Qual variável é essa? H. Por quê? Porque x0 e y0 são constantes. Tá? São coordenadas do ponto aonde eu estou definindo essa derivada. Ok? Bom, o que acontece? O que você fez ali? Você calculou o limite, né, do h tendendo a zero numa perturbação da imagem. Você perturbou a sua imagem um pouco, né? E agora você tá investigando o que acontece quando essa perturbação tende a zero, tá bom? Então, quando esse limite aí existir, a gente vai falar que essa é a derivada parcial dessa função f de xy no ponto x0, y0 e, obviamente, ela vai ser uma constante no sentido da sua função f de xy, tá? Muito importante, as notações para esse tipo de derivada parcial vão usar esse símbolozinho estilizado aí, né, esse parcial. Ele tem outro nome, mas me fugiu agora, é uma letra grega, me fugiu o nome agora, mas a gente costuma chamar ele de parcial também. Então, parcial f, parcial x, de x0 e y0 indica para você que você está derivando parcialmente com relação a x. A gente também usa essa outra notação que está aí com o f e um xzinho subscrito, tá? Então, essa notação aí, fx, x0, y0, de x0 e y0, também é uma forma de você denotar a sua derivada parcial, ou ainda, como nós colocamos que z é igual a f de xy, derivada parcial de z com relação a x pode ser denotada também usando o símbolo aí
de parcial, né? Parcial z, parcial x. Me fugiu agora o nome dessa letra, tá? O que acontece? Como eu estou perturbando apenas a variável x, é como se eu estivesse pegando essa função e falando assim, ó, o que vai acontecer? Eu vou derivar igual lá no cálculo 1 para a variável x e vou pensar na variável y como uma constante, tá? Grosso modo é isso que a gente tá fazendo. De uma maneira análoga, né, a gente vai definir a derivada parcial de f em relação a y também no ponto x0, y0, que também vai ser dada por um limite muito parecido com o anterior, né? Só que agora a perturbação vai ser na variável y. Então o h vai estar somado na variável y0. Da mesma forma, as notações vão obedecer às mesmas regras anteriores. Então você vai ter parcial f, parcial y, x0, y0, f subscrito com y, né, tendo o y como um índicezinho subscrito x0, y0, ou parcial z, parcial y, tá? Uma observação importante é que, é que essa parcial f, parcial x, ou seja, a derivada parcial de f com relação a x, é a derivada da função f de xy em relação à variável x. Então agora eu já não estou falando mais em termos de derivada pontual, tá? Por que a definição de derivada pontual vai ser importante? Porque vão existir algumas funções definidas em várias sentenças que, para eu calcular a derivada parcial, eu vou ter que usar essa definição de derivada parcial para calcular a derivada parcial dessa função num ponto específico, tá? Mas, grosso modo, quando você tem uma função f de xy em caráter genérico, e você quer derivar ela, né, achar a função derivada parcial de f com relação a x, é simplesmente você derivar, como você fazia lá no cálculo 1, em relação à variável x, considerando a variável y constante, e o mesmo vai acontecer com a derivada parcial de f com relação a y, que vai ser simplesmente você derivar a função f em relação à variável y e deixar a variável x como constantes, tá bom? Deixo aqui registrado que esse conceito de derivada parcial pode ser estendido para uma função de n variáveis. Então, se você tiver 3 variáveis, a derivada parcial de f com relação à terceira variável vai ser você derivar essa função para a terceira variável considerando as outras duas constantes. E assim sucessivamente. Ok? Outra coisa importante. Apesar da derivada parcial oferecer para nós uma ferramenta de análise da função muito importante, grosso modo, ela é simplesmente uma outra função de duas variáveis. Logicamente, eu estou falando no sentido da derivada parcial de f de xy, das derivadas parciais de f de xy. Agora tem que ser no plural, porque não existe apenas uma derivada parcial. Existem várias. Nesse caso, duas, né? F de xy, você tem derivada parcial com relação a x e com relação a y. Essas duas derivadas parciais são funções como quaisquer outras duas funções de duas variáveis. Tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu posso investigar a continuidade dessas funções, eu posso calcular limite dessas derivadas parciais, tá? Eu posso derivar parcialmente, novamente, essas funções, tá? Então elas são apenas, as derivadas parciais são funções como quaisquer outras funções de várias variáveis, tá bom? Dois exemplozinhos. O primeiro, vamos considerar uma função aí muito simplesinha, f de xy igual a x² mais y². Sabemos que essa função é contínua em todo o plano R2, isso para nós é muito importante, né? A gente já começar a olhar essas coisas, tá? Mas, de um modo bem simples, derivada parcial de f com relação a x, você considera y constante, então na hora de derivar y² vai zerar, e derivou o x² para a variável x, 2x. Derivada dessa função com relação a y, considerou agora o x constante, então derivada de x² é zero, mais derivada de y² com relação a y, 2y. Tá? Então você tem duas derivadas parciais, perceba que são duas funções. Tá bom? Existe alguma ligação entre essas duas derivadas parciais? O que as duas me indicam? Elas são o equivalente à derivada no cálculo 1, por exemplo? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo. As derivadas parciais funcionam como a derivada do cálculo 1? Não. Não, eu vou explicar por quê. Vou te dar um motivo do porquê elas não são equivalentes à derivada lá do cálculo 1.
toda função derivável lá no cálculo 1 é contínua. Isso é um teorema, né, que você tem, um resultado muito importante que você tem lá no cálculo 1. Ou seja, toda função que admite derivada num ponto, ela é contínua nesse ponto. Ok? Aqui, nem toda função que admite derivada parcial, as duas, num ponto específico, ela pode ser, você pode afirmar que ela é contínua nesse ponto, tá? Existem inúmeros exemplos, pode trabalhar com isso. Tá bom? Nós vamos trabalhar com um exemplo disso logo, agora que a gente vai falando de diferenciabilidade. Porque a diferenciabilidade, sim, vai implicar nessa característica. Toda função diferenciável de várias variáveis vai ser uma função contínua também no conjunto onde ela for diferenciável. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, qual seria, o que vai ser o correspondente aqui em funções de várias variáveis da minha derivada no cálculo 1? Na verdade, vai ser um conjunto de objetos matemáticos envolvendo derivadas que vai me dar tudo que eu tenho das derivadas lá no cálculo 1, derivada de função de uma variável, tá bom? E essa aula vai conversar sobre a maioria deles. Acho que vai ficar um só de fora, ok? Mas vamos lá. Segundo exemplo, considere a função de três variáveis f de x, y, z igual a x ao cubo vezes y, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais z quadrado mais y quadrado. Toda vez que você pega uma função de várias variáveis, você já começa a pensar, qual é o domínio dessa função? Bom, o domínio dessa função aí, eu preciso de todos os pontos x, y, z do espaço, porque agora eu tenho uma função de três variáveis, tal que 1 mais z quadrado mais y quadrado seja maior ou igual a zero, ok? Mas como você tem variáveis ao quadrado somadas e também somadas a 1, isso vai ser sempre maior do que zero, porque você sempre vai ter que isso vai ser maior do que 1, né, o que está dentro dessa raiz. Então, essa função vai ser contínua em todo o conjunto, em todo o espaço tridimensional, tá bom? O que isso altera para mim no cálculo das derivadas parciais? Vamos lá, a priori nada, mas depois nós vamos conversar sobre isso também. Por enquanto, vamos trabalhar aqui com a base, né? A base da base. Então, o que vai acontecer? Para derivar com relação a x essa função, considero todas as outras variáveis constantes e derivo x. Então, para você, y, que multiplica a raiz de 1 mais z quadrado mais y quadrado, é uma constante. O que você precisa derivar? X ao cubo. Por quê? Porque a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, você vai multiplicar essa constante por 3x quadrado. E é exatamente o que você tem ali na primeira derivada. Já as derivadas com relação a z e a y, né, vão demandar aí regras de derivação. Por exemplo, para a derivada parcial de f com relação a y, você vai precisar da regra do produto misturado com a regra da cadeia, né? Para a derivada parcial de f com relação a z, você vai precisar da regra da cadeia, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Eu deixo como exercício, porque isso é basicamente derivação lá do cálculo 1, tá? Se você não lembra as regras de derivação, eu vou deixar linkado aí para você na descrição do vídeo o nosso artigo com uma tabela bem completa aí de derivadas integrais que podem te ajudar nesse momento a relembrar aí as técnicas de derivação, tá ok? Um aviso importante, né, uma observação importante é para você tomar cuidado com a notação, tá? Sempre que você tem essa notação de parcial, indica que a sua função f tem duas variáveis, tem várias variáveis. Então, por exemplo, se você escrever para mim parcial f, parcial x, eu vou entender que essa é a derivada parcial de f com relação a x e que a função f é uma função de várias variáveis, tá bom? Mas se você escrever para mim df dx de xy, eu vou entender que essa é a derivada de f com relação a x, e a variável y pode ser enxergada como uma função de x, tá? Essa é uma notação muito usada, por exemplo, quando você vai definir equações diferenciais, tá? Porque aí a sua função y depende, desculpa, a sua variável y depende da variável x. Então, a notação clássica df dx indica para você que você tem uma função
de uma variável ou uma função de duas variáveis, onde uma variável é dada implicitamente em função da primeira, da outra variável, e a notação com esse parcial f parcial x, te indica a derivada parcial, tá? Então nunca confunda essas notações, tá bom? Próximo exemplo. Agora nós temos uma função definida em duas sentenças. Né? Ela é x² mais y², que multiplica seno de 1 sobre x² mais y², se o ponto xy está fora da origem, e 0 se o meu ponto xy está na origem. Ok? Nós já conversamos sobre essa função na aula sobre continuidade, cálculo de limites, né? Nós calculamos o limite dessa funçãozinha aí, tá? Mas agora nós queremos calcular as derivadas parciais dessa função. Então agora você vai ter que olhar as derivadas parciais em dois momentos. Primeiro, quando o xy está na origem e quando ele está fora da origem. Tá? Então observem que para os pontos xy, diferente de x0, y0, e aí esse x0, y0 é o nosso 0, 0. Tá? Eu coloquei isso aí num caráter mais geral para você ter uma ideia de que essa lógica é uma lógica que funciona para as funções que são definidas dessa forma. Ok? Então, para xy fora da origem, as derivadas parciais vão ser calculadas igual a gente calcula elas normalmente usando as regras de derivação. Então aqui você vai ter que usar o que para derivar com relação a x? Regra do produto, porque você tem duas funções que dependem de x multiplicando, e a regra da cadeia para derivar esse seno que está aí. Ok? Aí usou a regra de derivação do seno, né, do polinômio, você conseguiu encontrar a sua derivada parcial de x, né, a sua derivada parcial de f com relação a x. Né? Deu 2x seno de 1 sobre x² mais y² menos 2x sobre x² mais y², cosseno de 1 sobre x² mais y². Essas funçõezinhas aí, elas são essas duas funções que somadas formam a derivada parcial. Elas são bem interessantes, inclusive daqui a pouco a gente vai calcular um limite dessa função, tá? A mesma ideia a gente vai ter para a derivada parcial de f com relação a y no ponto fora da origem. Então, novamente, nós vamos usar as mesmas regras. Regra do produto e depois a regra da cadeia para derivar o seno. Só que agora nós vamos derivar para a variável y. Então, agora, ao invés de ter 2x multiplicando o seno, eu vou ter 2y. Ao invés de ter 2x no numerador da segunda parcela, eu vou ter 2y. Ok? Aconselho você a parar a aula agora e calcular essas derivadas parciais, tá? Na mão, porque é muito importante, num primeiro momento, quando você começa a trabalhar com essas derivadas parciais, essas coisas se tornam confusas, tá? Mas com a prática você vai ver que é tão simples quanto, simples entre aspas, tão simples quanto derivar lá no cálculo 1, tá? Ok, eu já tenho as minhas duas derivadas parciais com relação a x e com relação a y nos pontos fora da origem. Agora, como que eu vou fazer no ponto específico lá na origem? Né? Como que eu vou calcular essa derivada parcial? Então, agora, no meu ponto específico, eu vou ter que usar a minha definição de derivada parcial. Tá? Então, aí vai ser limite, né, de h tendendo a zero, do f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, dividido por h. Então, 0 mais h fica h, então a gente fica com f, h e 0 menos f de 0, 0 dividido por h. Vamos lá. Por que eu não substituo 0 logo? Né? Porque a sua função ali no f de h e 0, ela não é 0. Ela está próxima de 0. O h ele não é 0, então você não está na origem. Você está muito próximo da origem, mas você não está nela. Ok? Então o que você vai fazer? A imagem da função no ponto 0, 0 é 0, então você não vai ter que se preocupar com ela. Né? Então você vai pegar esse h e 0 e substituir na sua função. Onde? Na primeira linha. Né? Lá no x ao quadrado mais y ao quadrado, seno de 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Novamente, eu não estou na origem. Eu estou muito perto dela, mas não estou nela. Então você vai substituir o x por h e o y por 0 lá naquela parte da função. Então você vai ficar com h ao quadrado, seno de 1 sobre h ao quadrado, dividido por h quando h tende a 0.
você vai poder simplificar o h quadrado com esse h que está dividindo, né, que está dividindo tudo, e você fica com o limite de h tendendo a zero, de h vezes o seno de 1 sobre h ao quadrado, e obviamente você tem aí um limite de uma função de uma variável, que você pode escolher o método que você quiser para resolver. Eu vou escolher o método de que eu tenho uma função limitada, o seno, que está limitado entre menos 1 e 1, vezes uma função que vai para zero, que é o limite de h tendendo a zero de h, ou seja, então, a minha derivada parcial de f com relação a x dessa função no ponto 00 é igual a zero, tá? Então eu já tenho aí essa derivada parcial calculada no ponto. Então toda vez que você tiver que calcular a derivada parcial de uma função com relação a x num ponto específico, você vai ter que usar isso, tá bom? Vamos lá, para fixar, vamos calcular a derivada parcial também de y, desculpa, a derivada parcial de f com relação a y no ponto 00. Agora a minha perturbação é no y, tá? Então eu vou fazer f de 0, 0 mais h, que fica então o f de 0h, menos o f de 0 dividido por h. Vai ser o mesmo, vai acabar que a gente vai ter o mesmo limite de antes, né? Porque agora o x é 0 e o y é h, então você continua tendo o mesmo limite, obviamente nós teremos também que a derivada parcial de f com relação a y no ponto 00 é igual a zero, tá? Vamos juntar isso tudo agora? Então agora, ó, portanto, a minha derivada parcial dessa função com relação a x é igual a 2x seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, menos 2x dividido por x quadrado mais y quadrado, que multiplica o cosseno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, se eu estou fora da origem, né, ou seja, se xy é diferente de 0,0, e 0 se o xy é igual a 0,0. Analogamente, eu vou construir a minha função, né, que é a minha derivada parcial de f com relação a y. Fora da origem, ou seja, para xy diferente de 0,0, ela é 2y seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 2y sobre x quadrado mais y quadrado, que multiplica o cosseno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado. E na origem ela vale zero, ok? Então aí você tem as duas derivadas parciais dadas de forma completa, tá bom? Agora então eu vou apresentar para você o vetor gradiente. O vetor gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais colocadas dentro de um vetor. Simples assim, tá? Então seja z uma função de duas variáveis que admite derivadas parciais no ponto x0, y0, o vetor gradiente de f de x0, y0 é igual ao vetorzinho formado pela derivada parcial de f com relação a x aplicado no ponto x0, y0 na primeira componente e a derivada parcial de f com relação a y, x0, y0 na segunda componente. Perceba que as duas derivadas parciais são constantes. Por quê? Porque são funções de duas variáveis que levam no conjunto dos números reais, que a hora que eu aplico a pontos, né, específicos, x0 e y0, que são constantes, isso me dá uma imagem que é um número real. Então você tem dois números reais, então isso é um vetor lá no R2, tá? E esse vetor para nós é o vetor gradiente de f em x0, y0, tá bom? Geometricamente, a gente interpreta o vetor gradiente como um vetor aplicado no ponto x0, y0. Se estamos trabalhando com o ponto genérico xy, usualmente a gente representa o vetor gradiente de f apenas pelas suas derivadas parciais genéricas, tá? Então a primeira componente é a derivada parcial de f com relação a x, e a segunda componente, derivada parcial de f com relação a y, e aí dentro de cada uma dessas componentes você tem duas funções de duas variáveis, nesse caso, ou várias variáveis, dependendo da natureza da sua função, tá? Vamos lá, vamos conversar sobre alguns exemplos. Seja f de xy igual a x quadrado mais y quadrado de novo, nós já temos as derivadas parciais dela, que é derivada parcial de f com relação a x é 2x, derivada de f com relação a y é 2y, e eu quero calcular o gradiente dessa função no ponto 1, 1 e representá-lo geometricamente, tá? Então no ponto 1, 1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a derivada parcial de f com relação a x aplicada nesse ponto, derivada parcial de f com relação a y também aplicada nesse ponto dentro de um vetor. Agora, eu não preciso
usar a definição para calcular essa derivada parcial aplicada no ponto. Por quê? Porque a minha derivada parcial, as duas derivadas parciais, esse ponto ele está no domínio dela, então não tem problema nenhum, né, eu aplicar diretamente. Então vai ser 2 vezes 1, né, porque a minha primeira derivada parcial é 2x, e a segunda 2 vezes 1 também, então eu vou ficar com o vetor 2, 2. Então perceba que esse vetor gradiente aplicado num ponto, ele é um vetor comum, né, um vetorzinho comum, igual a gente trabalha lá na geometria analítica. Lógico que ele vai ter um significado para nós, que nós vamos conversar daqui a pouco, né, mas a priori ele aplicado no ponto é um vetorzinho comum, né, que a gente coloca ele aplicado no ponto. Então, ó, vamos reescrever o mesmo exemplo aqui, né? A gente só coloquei ele num slide inteiro aí para que eu possa mostrar para vocês como que é representado esse vetorzinho. Então, lá no plano, você tem o ponto 1, 1, que é o ponto onde você calculou esse vetor gradiente. O que acontece? Você vai lá e vai usar esse ponto como origem do vetor 2, 2, tá? E aí você vai colocar o vetor 2, 2 lá. Perceba que você tem exatamente um vetor com essas dimensões, tá bom? Então é assim que esse vetor se comporta. Esse vetor ele vai ter uma característica bem interessante para nós, porque ele vai apontar para um lado importante, né? Essa direção aonde ele aponta não é qualquer direção, tá? Perceba que ele é como se você colocasse ele como um campo, né? Você pode estabelecer um campo vetorial lá no seu domínio, por exemplo. Para cada ponto do domínio, você pode estabelecer um vetor gradiente e ali você ter direções apontadas. E o que isso representa para a sua função, né? Antes de responder essa questão, vamos aqui registrar que, de maneira análoga, a gente pode definir o vetor gradiente para uma função com 3 variáveis, tá? Tanto aplicado num ponto, né, quanto de maneira genérica, ou seja, com 3 variáveis você também vai ter as derivadas parciais correspondentes a cada uma das variáveis colocadas como componentes de um vetor, né? Então, derivada com relação a x a primeira, derivada com relação a y a segunda, derivada com relação a z a terceira, né? E aí um exemplozinho rápido e simples, você tem a função w igual a x, y, z quadrado, né? Derivada parcial de f, derivada parcial de w com relação a x é yz quadrado, derivada parcial de w com relação a y é xz quadrado, e derivada parcial de w com relação a z é 2xyz. Tá bom? Então você pega essas três, coloca dentro de um vetor, você tem o vetor gradiente dessa funçãozinha w aí. Tá bom? Nada muito complicado. Mas vamos lá. Algumas observações quanto ao vetor gradiente. Primeiro, o gradiente armazena todas as informações da derivada parcial de uma função multivariável. Mas ele é muito mais do que um simples dispositivo de armazenamento, né? Ele tem algumas interpretações que são bem interessantes e muitos usos, tá? Primeiro, o vetor gradiente te diz em qual direção a função f cresce mais rapidamente partindo do ponto em que está aplicado. Então pensa lá naquele exemplo onde a gente colocou um vetorzinho aplicado no ponto, né? Você tinha o vetor 2, 2 aplicado no ponto, ok? O que ele representa? Representa que naquela direção, né, estão os pontos para onde a sua função cresce mais rapidamente, ou seja, ela indica a direção de crescimento da sua imagem, tá? Indica lá os pontos no seu domínio para os quais a função cresce mais rapidamente, tá? Esse símbolo é chamado de nabla ou del, e tipicamente o nabla se refere ao próprio símbolo, enquanto o del se refere à operação que ele representa, tá? Então, geralmente a gente chama de gradiente, mas ele tem esses dois outros nomes. Isso pode ser confuso porque del também pode se referir ao símbolo que representa a derivada parcial, e agora eu acabei de me lembrar o nome dele, é del, tá? Eu estava com nabla na cabeça, mas como eu não tinha certeza, eu não queria falar, tá bom? É del, então esse símbolozinho parcial a gente também chama de del, ok? Mas para evitar confusão, a gente vai continuar chamando ele de gradiente, tá? Quando ele virar um operador, a gente pode chamar ele de operador gradiente ou operador nabla, mas isso vai ser mais lá na frente, tá bom?
Agora eu quero falar para vocês rapidamente aqui, e vamos introduzir, nós vamos completar essa parte no final da aula, tá? Sobre derivadas parciais de segunda ordem, ok? Nós vamos falar aqui sobre as derivadas parciais de segunda ordem de uma função de duas variáveis, mas esse conceito pode ser estendido para várias variáveis, como tudo que a gente faz aqui, né? Então, as derivadas parciais de segunda ordem de f são essas quatro funçõezinhas que estão aí, ó. Né? A gente usa a mesma notação para a segunda derivada que a gente usava lá no cálculo 1, né? Com esses expoentes 2 aí na notação de derivada, tá bom? Então você tem lá para a derivada parcial com relação a x, você pode derivá-la com relação a x de novo, mas você também pode derivá-la com relação a y. Mesma coisa acontecendo para a derivada parcial de f com relação a y. Você pode derivar ela para x ou você pode derivar ela para y de novo. Porque lembra, as duas derivadas parciais, elas são funções de duas variáveis como quaisquer outras. Tá? Mas aí vai começar a acontecer algumas coisas bem interessantes. Né? Muita atenção a essas duas derivadas que estão marcadas aí, que são conhecidas como derivadas parciais mistas. Tá bom? Na primeira da linha de cima, você tem a derivada parcial de f com relação a y derivada para x. E na linha de baixo, você tem a derivada parcial de f com relação a x derivada para y. Essas duas derivadas parciais são conhecidas como derivadas parciais mistas. Tá? Isso fica mais óbvio nesse exemplo, né, onde você tem aí um polinômio, 4x à quinta y à quarta menos 6x quadrado y mais 3. E aí você calculou, né, você pode calcular aí as quatro derivadas parciais de segunda ordem que você tem, ok? Aconselho vocês a calcularem aí, né, separadamente, né? Separa, vai lá, calcula a derivada parcial de primeira ordem com relação a x, com relação a y. Para cada uma delas, calcula a derivada parcial novamente com relação a x, com relação a y, né? E você vai chegar nessas derivadas parciais. O meu objetivo aqui não é englobar novamente o cálculo de derivadas parciais, porque basicamente derivada parcial de segunda ordem é só se derivar parcialmente de novo. Né? Então não tem muito segredo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para as duas derivadas parciais mistas, A2 e A3. Né? A2 nós derivamos primeiro para y, depois para x, e A3 primeiro para x e depois para y. Ok? Observe que as duas deram a mesma derivada parcial de segunda ordem. Ou seja, as derivadas parciais mistas são iguais. Tá? Uma pergunta que surge agora é: isso sempre acontece? Né? Essa é a pergunta. Bom, então as derivadas parciais mistas vão ser sempre iguais? Tá? Então, para responder essa pergunta, nós vamos precisar de uma outra ferramenta que também envolvendo derivadas parciais, que é a diferenciabilidade. E talvez aqui esteja a parte mais, digamos, hermética dessa aula. A diferenciabilidade geralmente é onde a coisa pega mais forte para os alunos, tá? Principalmente porque tem esse limite gigantesco aí na definição, né? Mas vamos lá. Quando que a gente diz que uma função de duas variáveis é diferenciável no ponto x0, y0? Primeiro, as derivadas parciais têm que existir nesse ponto, tá? E ainda, esse limite aí tem que ser igual a zero. Qual o limite? Limite de x tendendo a x0 e y tendendo a y0, de f de xy menos f de xy0 menos a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, que vai multiplicar x menos x0, menos a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Isso tudo dividido pela distância de xy a x0, y0. Tá? E esse limite não basta que ele exista, ele tem que ser igual a zero. Ah, ele existe é igual a 1, função não é diferenciável. Ele não existe, a função não é diferenciável. Ah, a derivada parcial com relação a x nesse ponto não existe. Ela não é diferenciável porque você não tem nem como substituir no seu limite. Né? Então, para reforçar, você tem essa observação. Ó. Se uma das derivadas parciais não existe no ponto x0, y0, f não é diferenciável nesse ponto. Ok? Inspirado nisso,
inspirado nessa dificuldade, existe uma condição suficiente de diferenciabilidade. Ok? O que significa ser condição suficiente de diferenciabilidade? Se você satisfizer essa condição, a sua função vai ser diferenciável. Tá? Mas o fato da sua função ser diferenciável não significa que essas condições são satisfeitas pela sua função. Isso é uma condição suficiente. Tá? Só vale a ida, não vale a volta. Então, o que essa condição suficiente de diferenciabilidade fala para mim? Se as minhas derivadas parciais de f de xy são contínuas num ponto x0, y0, tá? Então, a função é diferenciável nesse ponto. Resumindo, como que eu verifico que uma função é diferenciável? Calculo as derivadas parciais. Se as derivadas parciais forem contínuas, então a função é diferenciável. Tá bom? E se as derivadas parciais não forem contínuas, o que acontece? Aí eu tenho que investigar com a definição. Tá? Mas vale a negativa, né, que a gente chama de contrapositiva. Se a sua função não é diferenciável num ponto, né, então as suas derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá? Então isso é o que a gente chama de contrapositiva. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui com alguns exemplos. Primeiro eu vou pegar um exemplozinho simples, um polinômio aí, né, 3xy ao quadrado mais 4x² y mais 2xy, né? Eu quero verificar se essa função é diferenciável em todo o plano. Perceba que ela é definida para todos os pontos do plano, né? E as derivadas parciais existem para todos os pontos do plano, porque também são polinômios, né? E como polinômios, elas são contínuas em todo ponto do plano, tá? Então, essa função é diferenciável em todo o ponto do plano. Simples assim, ok? Então, ó, essa observação ressalta o que eu tinha falado antes. Então, ó, é importante ressaltar que a recíproca do teorema anterior não é verdadeira. Podemos ter uma função diferenciável em um ponto x0, y0, cujas derivadas parciais nesse ponto não são contínuas. Tá? Uma última observação importante diz que toda função diferenciável em um ponto também é contínua nesse ponto. Então, a diferenciabilidade vai me garantir aquela propriedade, né, que a derivada tinha lá no cálculo 1. Funções deriváveis eram contínuas. Aqui, funções diferenciáveis são contínuas. Tá? Um exemplo de uma função que é diferenciável num ponto, mas cujas derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá bom? Para você ver que a volta não vale. Isso aqui é um exemplo de onde a volta do seu teorema, né, não valeria. O teorema te diz o seguinte: a condição é suficiente. Derivadas parciais contínuas implicam indiferenciabilidade, mas diferenciabilidade não implica em derivadas parciais contínuas. Esse é um exemplo disso. A função é diferenciável num ponto, mas as derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá? Então, ó, vou pegar aquela funçãozinha que nós já trabalhamos antes, x² mais y², que multiplica o seno de 1 sobre x² mais y², tá? Nos pontos fora da origem, essa é a sua função f de xy, e na origem ela é zero. Bom, a gente já sabe quais são as derivadas parciais, porque nós calculamos elas agora mesmo. Né? Então, você tem aí a derivada parcial com relação a x e a derivada parcial com relação a y, ok? O que nós queremos verificar agora é que essas derivadas parciais serão contínuas em todos os pontos, exceto na origem. O que nos diz que essa função é diferenciável em todos os pontos fora da origem. Tá? Como que eu verifico que essa função é contínua em todos os pontos fora da origem? Vamos voltar aqui. Derivada parcial de f com relação a x fora da origem é essa função aí, ó, 2x seno de 1 sobre x² mais y² menos 2x dividido por x² mais y² vezes o cosseno de 1 sobre x² mais y². Como que eu verifico que essa função, né, é contínua? Que essa parte dessa função é contínua, que é a parte que me interessa. Seno de 1 sobre x² mais y², o único problema dele seria para x igual a 0 e y igual a 0 ao mesmo tempo, mas eu não estou trabalhando com esse ponto agora, estou trabalhando fora desse ponto.
é contínuo. O mesmo vai acontecer com 2x sobre x quadrado mais y quadrado. É uma função contínua porque o único ponto que dá problema eu excluí ele nesse momento. O mesmo acontece para esse cosseno. Então eu tenho dois produtos de funções contínuas. O produto de funções contínuas é contínuo. Então eu tenho agora a subtração de duas funções contínuas. Né? A subtração de duas funções contínuas também é uma função contínua. Então eu posso... Essa minha função, que é que representa a derivada de f com relação a x, nessa faixa, fora da origem, ela é contínua. O mesmo vai acontecer com a derivada parcial com relação a y. Né? Você tem, de novo, produto de funções contínuas, a subtração de funções contínuas, logo ela é uma função contínua fora da origem. Então, fora da origem, as duas derivadas parciais são contínuas para todos os pontos. Então, em todos os pontos fora da origem, a minha função é diferenciável. O problema agora é na origem. O que acontece na origem? Ou seja, o que acontece no ponto 00 lá no seu domínio. Ok? Lá na origem, a gente não vai poder afirmar que essa função não é diferenciável na origem. Tá? Para verificar isso, a gente vai usar a definição de diferenciabilidade, mas eu peço aqui para vocês que verifiquem que essas derivadas parciais aqui, né, essa com relação a y e essa com relação a x, não são contínuas na origem. Tá? Isso é um exercíciozinho de continuidade bem simples, porque a gente já sabe que tem uma parcela. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o limite de cada uma delas, né, tendendo a 0,0. Certo? Você verificar se elas são contínuas na origem. E o que tem que acontecer? Esses dois limites têm que dar zero, porque é a derivada parcial aplicada no ponto 0,0. Isso é continuidade. Limite de f de xy quando x tende a x0 x tende a x0 e y tende a y0 tem que ser igual a f de x0 e y0. Essa é a definição de continuidade. O mesmo tem que valer para as suas funções, que são as derivadas parciais. Então, a derivada parcial, o limite da derivada parcial de x tendendo a 0 e y tendendo a 0 tem que ser igual às derivadas parciais aplicadas no ponto 0,0, que as duas valem 0. Tá? Só que tem um problema, a gente já sabe que esse limite, o limite da segunda parcela, né, do 2y sobre x quadrado mais y quadrado, que multiplica esse cosseno, ele não existe. Tá? A gente sabe que esse limite não existe, então o limite da derivada parcial não vai existir quando x tende a 0 e y tende a 0 das duas. Tá? Então a função não vai poder ser contínua no ponto 0,0. As derivadas parciais não podem ser contínuas no ponto 0,0. Ok? A função é contínua no ponto 0,0. f de xy é contínua no ponto 0,0. Mas suas derivadas parciais não. Escrevam isso, tem feito em rigores lá no site, no nosso artigo sobre diferenciabilidade. Tá? Se você tiver alguma dúvida, vai lá e faz. Tem bem detalhado como que a gente faz essa investigação. Então agora, como as nossas derivadas parciais não são contínuas, nesse ponto 0,0, eu não posso afirmar que a minha função não é diferenciável no ponto 0,0. Agora eu tenho que aplicar a definição de diferenciabilidade. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou lá pegar aquela definição. Limite de x tendendo a x0, y tendendo a y0, do f de xy menos o f de x0 y0 menos a derivada parcial com relação a x aplicada no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial com relação a y aplicada no ponto 0,0, no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0, dividido pela distância de xy a x0, y0. Ok? Lembrei aqui de cabeça a definição, tá? Agora, o nosso x0, y0 é 0,0, então isso vai simplificar muito as minhas contas. Primeiro porque a f de 0,0 é 0, todas as minhas derivadas parciais no ponto deram 0. Então vai acabar que aquela parcela toda que está multiplicada por menos, né, pelo negativo, ela vai sumir, porque tudo vai estar multiplicado por 0. Então eu vou ficar basicamente com o limite de x tendendo a 0 e y tendendo a 0, de x quadrado mais y quadrado, seno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado, dividido pela norma de xy. Tá? Então isso vai me dar esse limite aqui, ó.
limite de xy tendendo a 0, 0, né, da minha função, dividido pela raiz quadrada de x² mais y², ok? Bom, aí agora você tem duas opções, né? Você pode tentar usar as curvas, né? Trocar por curvas, mas aí eu aconselho vocês a estudarem as curvas de nível dessa função que está aí, que você está calculando o limite, para que você tenha uma curva que seja mais fiel aí, que não gere um problema de você pegar uma curva errada, aonde a sua função, onde o seu limite existe, mas na verdade ele pode não existir para alguma outra curva, tá bom? Então eu sempre uso as curvas de nível quando eu quero fazer isso. Eu me inspiro pelas curvas de nível. Novamente, se você não entendeu como que eu faço isso, lá no nosso artigo sobre limites que eu vou deixar linkado aí também, tem o método de como a gente faz esse tipo de coisa, tá bom? Mas aí eu não vou usar curvas, eu vou usar uma outra coisa. Eu vou usar o fato de que raiz de x² mais y², né, é igual vezes. Eu vou usar o fato de que raiz de x² mais y² vezes a raiz de x² mais y² é igual a x² mais y². O que eu estou te dizendo? X² mais y² é a sua norma de x ao quadrado. Então você poderia simplificar, né? Então você vai ficar só com a norma de xy no numerador que multiplica esse seno, tá? Então aí você tem uma função limitada vezes outra função que vai para zero, então esse limite é zero, né? E com a definição de diferenciabilidade, esse limite teria que ir para zero, então a minha função é diferenciável no ponto 0, 0. Tá bom? Então, portanto, as derivadas parciais dessa função não são contínuas em 0, 0, mas ela ainda é uma função diferenciável nesse ponto. Então, para que servia esse exemplo? Para te mostrar que derivadas parciais contínuas implicam indiferenciabilidade. Mas existem funções que a função é diferenciável, né, em um ponto, mas as derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Ok? Esse exemplo é muito interessante, um exemplo muito legal. Se você ainda ficou meio confuso, antes de assistir de novo a solução desse exemplo, vai no nosso artigo sobre e estuda esse exemplo com o jeito que ele está descrito lá. Vai te ajudar muito. Depois você volta e assiste essa explicação de novo. Né? Não é um exemplo trivial, tá? Não entendê-lo num primeiro momento é muito natural, é muito comum e compreensível. Ok? Mas é um exemplo muito importante porque ele engloba tudo. Né? Ele engloba derivação parcial, ele engloba continuidade, ele engloba domínio, né? Ele engloba diferenciabilidade. Talvez esse seja o exemplo mais completo envolvendo essa aula de hoje. Tá bom? Então agora vamos responder aquela pergunta que a gente tinha agora há pouco sobre as derivadas parciais mistas. Tá? Quando que as minhas derivadas parciais mistas vão ser iguais? Né? Se elas vão ser sempre iguais. Tá? Quem vai responder isso para nós é o teorema de Schwarz. Mas antes, nós precisamos saber o que é uma função duas vezes diferenciável. Tá? Dada uma função de duas variáveis, f de xy, ela é duas vezes diferenciável no ponto x0, y0, se as derivadas parciais de segunda ordem de f existem e são contínuas nesse ponto. Ok? O teorema de Schwarz, então, vai me dizer que se uma função for duas vezes diferenciável num conjunto aberto do R2, então as derivadas parciais mistas de segunda ordem, né, são iguais. Então aquela função daquele exemplo era uma função uma função duas vezes diferenciável? Sim, aquela função era uma função duas vezes diferenciável, por isso que as suas derivadas parciais mistas eram iguais. Ok? Com isso, nós também podemos definir uma outra ferramenta, um outro objeto matemático muito importante nesse momento para nós. Tá? Então, se você tem uma função de duas variáveis duas vezes diferenciável, a gente pode definir uma função h de xy que vai ser dada por um determinante que vai ser chamado determinante hessiano dessa função. Tá? Esse determinante nada mais vai ser do que uma função de duas variáveis, como quaisquer outras que estejamos trabalhando. O que é mais interessante nela é que ela vem de um determinante que envolve as derivadas parciais de segunda ordem.
tá? Então você vai colocar suas derivadas parciais de segunda ordem numa matriz de tamanho 2, numa matriz de ordem 2, e vai calcular esse determinante, né? E aí, esse para nós vai ser o determinante hessiano dessa função, tá? Então vocês podem ver, ali a gente já calculou o determinante, né? Você ficou aí com as duas derivadas parciais de segunda ordem com relação a x e y, menos a derivada parcial de segunda ordem elevada ao quadrado, tá? E o que isso vai ser interessante para mim? Bom, o determinante hessiano ele vai ser importante para mim porque ele vai me ajudar a encontrar e classificar, encontrar não, ele vai me ajudar a classificar pontos de máximo e mínimo. Ele vai me ajudar a classificar os meus pontos extremantes, os meus pontos críticos dessa função f de xy. Então é ele que vai me dizer se um ponto extremante é ponto de máximo ou ponto de mínimo ou um ponto de cela, tá? É ele que vai me dizer isso. Pontos de cela são o equivalente no espaço tridimensional a ponto de inflexão, vamos colocar assim, tá? Na hora que chegar a hora a gente vai explicar mais sobre isso, tá bom? Então esse determinante hessiano vai ser importante nesse momento, tá? Então perceba que aqui nessa aula a gente trabalhou com ferramentas, com objetos matemáticos que vão me dar possibilidades de trabalhar aqui com funções de várias variáveis da mesma maneira que eu trabalhei lá em função de uma variável. Lembra, o que me ajudava a classificar pontos de máximo e mínimo? A derivada de segunda ordem. Né? Então a derivada de primeira ordem me dava os pontos críticos e eu classificava eles usando a derivada de segunda ordem. Aqui vai ser o determinante hessiano, que é formado por todas as derivadas parciais de segunda ordem dessa função. Observação importante é que, como eu peguei uma função duas vezes diferenciável, as derivadas parciais mistas são iguais, por isso que ali eu coloquei a derivada parcial mista elevada ao quadrado. Tá bom? Um exemplozinho aí para você de determinante hessiano. Você tem aí a função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4. Né? Inclusive, nós vamos investigar os pontos de máximo e mínimo dessa função. Se você já está curioso, vai lá no GeoGebra 3D, plota esse gráfico lá e tenta enxergar aí quais são os pontos de máximo e ponto de mínimo. Já é algo interessante de você começar a ter curiosidade sobre isso, tá? Então, o nosso determinante hessiano nesse caso, não vou nem usar o determinante, eu já vou usar a fórmula direto, que é derivadas parciais de segunda ordem com relação a x e y multiplicadas, né? Menos a derivada parcial mista ao quadrado, tá? Essa função é um polinômio, então todo polinômio de duas variáveis ele é duas vezes diferenciável, tá? Então você não precisa nem verificar isso, você já sabe que é duas vezes diferenciável, então calculou uma derivada parcial mista, a outra é igual, tá? Então aí você vai multiplicar as derivadas parciais e vai encontrar que isso é igual a 6x vezes 6y, ou seja, 36x vezes y. Então perceba que o determinante hessiano também é uma função de duas variáveis, como todas as outras que nós estamos trabalhando. Tá bom? Só é um objeto que vem, né, de derivações parciais sucessivas. Então era isso que eu queria conversar com vocês nessa aula. Tá? Então, andamos aí sobre um espectro bem grande, né, envolvendo derivação de funções de várias variáveis, que me responde algumas questões básicas para a gente ter um paralelo aí entre a derivação de função de uma variável e a diferenciação de funções de várias variáveis. Lembrando que a derivação de uma função de uma variável é um caso particular da diferenciação de várias variáveis, tá bom? Então era isso. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, né? Que eu tenha mais esclarecido do que confundido, tá? E nos vemos na próxima aula. Abraços.